Olá, meu amigo, olá, minha amiga. É com satisfação que mais uma vez, ou em alguns casos, pode ser a primeira vez, que irei compartilhar a palavra de Deus com vocês. Antes de começar, irei pedir para considerar alguns assuntos, alguns detalhes. Primeiro, essa mensagem não é minha, não existe mérito nenhum. Essa mensagem é de Deus, eu estou apenas transmitindo. Segundo detalhe, as pessoas que irão entender, elas estarão em conexão com Cristo de alguma forma, porque sem o Espírito Santo é impossível entendermos a palavra de Deus de forma correta. Então, eu peço a cada um que ore para que o Espírito de Deus atue em nossos corações, para que possa haver proveito nessa mensagem. Terceiro detalhe, essa é a primeira parte da primeira mensagem angélica de Apocalipse. Só a primeira parte dá em torno de 20 estudos desse. Então estamos começando a primeira mensagem angélica de Apocalipse 14. E pouquíssimas pessoas conhecem essa mensagem. Pouquíssimas pessoas. E pode ser algo parecido que você já viu. Por isso que com oração presta atenção em cada detalhe. Hoje, nenhuma denominação prega o Evangelho de Cristo. Nenhuma denominação prega. Pregam algo parecido, bem parecido, mas com uma essência completamente diferente. E isso é muito perigoso e leva as pessoas para longe de Cristo ao invés de aproximar de Cristo. Então, preste atenção em cada detalhe. O Evangelho de Cristo ele foi esquecido e negligenciado pela igreja primitiva logo após a morte dos apóstolos. O que aconteceu? Começaram a aparecer doutores com filosofias aparentemente boas. São coisas boas, coisas que está 99% de acordo com os princípios bíblicos. Só que aos poucos foi minando o Evangelho de Cristo. E desta forma, a palavra de Deus deixou de ser autoridade e passou a ser autoridade pessoas, a palavra de homens. O quadro que estamos vivendo hoje é bem parecido com o de 313 da nossa era. Irei repetir em outras palavras. A palavra de Deus, com o decorrer do tempo, ela deixou de ser autoridade. As pessoas começaram a valorizar mais a palavra de homens, títulos, currículos, credenciais, e dessa forma colocaram no mesmo patamar a vida espiritual com uma vida financeira, com uma vida cotidiana. Se você precisa de arrumar um carro, você procura um mecânico. Se você precisa de um conhecimento da palavra de Deus, você procura o pastor. E isso é errado. Se você precisa de um conhecimento da palavra de Deus, você tem que procurar a Deus. Então, a autoridade no assunto era a palavra de Deus, a Bíblia. Você procura a Bíblia, vê se as coisas é de fato assim. E dessa forma foi minado o Evangelho de Cristo. E irei apresentar hoje, por exemplo, o Evangelho de Cristo de forma clara na palavra de Deus. Algumas pessoas, muitas pessoas, não irão considerar. Por quê? Porque eu não sou considerado como autoridade no assunto. Não tenho credenciais. Então, dessa forma, não é a Bíblia, a palavra de Deus, que é a autoridade, mas a palavra de homens. Você, meu amigo, tem a palavra de Deus como autoridade no assunto ou anda confiando a sua vida eterna em homens? Considere. Qual é a maior implicação de a palavra de Deus não ser autoridade no assunto e a palavra de homens? Deus, ele se comunica, Deus, ele se comunica conosco através de nossa consciência. E ele nos dá liberdade de consciência. Ou você
obedece à sua consciência, tendo ela orientada pela palavra de Deus, ou você caleja a sua consciência distanciando de Deus e tendo a consciência aí orientada pelos desejos da carne ou então pelas orientações mundanas. E através de autoridade de homens e não a consciência, bloqueia o modo que Deus comunica com as pessoas. Então eu não consulto mais a Deus. O que a pessoa fala, eu aceito e pronto, acabou. Desta forma, rompe o ligamento que tem entre Deus e o ser humano. Por isso é muito interessante você não ter homem como autoridade no assunto, e sim a palavra de Deus como autoridade do assunto. E se queremos aprender a palavra de Deus, devemos, além de estudar, considerar com humildade, orar, pedir que Deus o ilumine, que Deus o apresente o conhecimento necessário para o nosso crescimento, para o seu crescimento espiritual. Cristo, ele sempre oferece a liberdade de consciência. Você é livre. Satanás, ele não oferece a liberdade de consciência. Ele oferece a manipulação de consciência. Se você é de tal denominação, você vai ter que escutar e seguir todas aquelas regras que os homens impôs, e não que a palavra de Deus ou Deus venha se comunicar contigo. Então, por isso que o Evangelho de Cristo hoje, infelizmente, não está sendo apresentado por nenhuma denominação. O primeiro e grande passo é a liberdade de consciência. Hoje, não estamos convidando você para sair da sua denominação. Hoje, considere, viva e pregue o Evangelho de Cristo onde você estiver. No segundo passo, será inevitável a retirada da denominação. Ou, alguns casos, espero eu, vamos orar que as pessoas onde você convive se converta e abandone os maus caminhos. A melhor tradução para evangelho é boas novas. Então, as boas novas de Cristo, qual é? Hoje iremos apresentar de forma clara, na palavra de Deus, qual é as boas novas de Cristo. Se entender o Evangelho de Cristo, não entenderemos a função da graça em nossa vida. Não entenderemos o motivo do santuário terrestre nem celestial. Então, para entendermos a relação de ambas as coisas com a lei de Deus, é necessário entendermos o Evangelho de Cristo. Para entendermos o Evangelho de Cristo, é necessário entendermos a definição bíblica de pecado e também entendermos a nossa situação. Por quê? Imagina uma pessoa que está com uma doença, ela tem um remédio em casa, mas ela acha que ela não está com aquela doença. Ela se sente saudável. Assim é o pecado. O pecador, ele acha que não precisa, né, do remédio. E aí ele vive uma vida aí tomando remédios errados. Então, precisamos ter ciência do que é de fato pecado e como Cristo nos liberta do poder do pecado. O pecado é comparado a uma lepra na palavra de Deus. O que acontece com a pessoa leprosa? Ela perde a sensibilidade. Dessa forma, ela se machuca, vai agravando os ferimentos, de repente vai caindo um membro e ela não sente nada. O pecado é desta maneira: a pessoa machuca, fere os outros, o relacionamento com a família não é saudável, nem com os amigos, nem com a sociedade, vai rompendo, vai vivendo só uma ilha com um relacionamento doentio, vai perdendo ante-queridos, vai perdendo a comunhão com Deus, até levar uma morte. Tem pessoas que morrem em vida, como se diz o outro, não se relaciona bem mais com ninguém. Outros vivem uma vida de completa hipocrisia e de completa falsidade. Então, se você, meu amigo, deseja viver uma vida verdadeira, uma vida sem hipocrisia, de amor altruísta, de um relacionamento altruísta,
É impossível ter esse relacionamento sem a presença de Deus, sem os frutos do Espírito em nossa vida. Por isso que Cristo diz: eu sou a videira, vocês são as varas. Sem mim nada podeis fazer. Quando estamos conectados a Cristo em comunhão, nós produziremos o fruto do Espírito. Qual é o fruto do Espírito? Amor, paz, alegria, bondade, mansidão, domínio próprio. Agora, sem estarmos conectados com Cristo, nós produziremos o fruto da carne, egoísmo, orgulho, discórdia, inveja e etc., que só distancia a gente de Deus e de um relacionamento saudável. Muitas vezes, pessoas que não têm um relacionamento com Deus, não têm um relacionamento saudável com quem anda com Cristo. Por quê? Porque há um distanciamento onde a luz não as trevas. Quando a luz vem, as trevas se dissipam. Então, quando a luz vem, a pessoa está conectada ali com as trevas, com o inimigo, ela se sente ofendida, ela se sente magoada, mesmo sem ser ofendida. Temos alguns exemplos bíblicos, você pode perguntar no particular para mim, de pessoas que se sentiram ofendidas e não foram ofendidas. Hoje existe a mesma coisa. Uma pessoa, ela pode estar ali maltrapilha, vamos dizer assim, e ela se sente ofendida porque uma pessoa passou perto dela bem vestida. Aquela pessoa está ofendendo ela? Não, não está ofendendo ela. Ela só tem o hábito de andar bem vestida. Mas aquele maltrapilho se sente ofendido. Então, assim é a questão do caráter. Uma pessoa que transmite o caráter de Cristo através de suas atitudes, através de boas maneiras, através de um comportamento apropriado, ela vive em comunhão com Cristo, tendo um caráter sem mácula, sem nódoa. As pessoas que não têm isso, elas se sentem ofendidas. Ah, fulano quer ser melhor do que eu. E aí começa a ter o quê? Problemas, dissensões, porque aquela pessoa não quer se afastar do pecado. Ela quer continuar a viver nas trevas e não sair das trevas e vir para a luz. O rei Saul, por exemplo, ele se sentiu ofendido quando umas mulheres cantavam uma música para Davi. Era um jovem que feriu o rei, o gigante Golias. E elas cantavam música mais ou menos assim: Saul feriu seus milhares, porém Davi seus 10 milhares. Saul sentiu ofendido contra Davi. Davi ofendeu Saul? Não, ele não fez nada. Ele não falou nada. Quem cantou a música foi umas mulheres. Então, o que acontece? O fato de uma pessoa se sentir ofendida não é necessariamente que ela foi ofendida, mas é um sentimento que a pessoa que não tem Cristo no controle da vida tem sentimentos que não procedem, tem sentimentos errôneos e acaba trazendo dissensão. E as pessoas que estão conectadas a Cristo vão sofrer perseguição por estar andando em comunhão com Cristo, por transmitir o caráter de Cristo, não por andar com a roupa de mau gosto, se fingindo que é humilde, ou por ter uma casa velha, mal cuidada, porque aqui temos que sofrer porque Cristo sofreu. Não, pelo caráter, pela a bondade, pela a transmissão do caráter de Cristo, vamos sofrer oposição. O Evangelho de Cristo, de acordo às denominações pregam, de acordo às denominações enfatizam, é baseado em 1 Coríntios 15, 1 a 4. Me acompanhe. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que eu já vos tenho anunciado, o qual também recebeste, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se retiverdes, tal como vos tenho anunciado, se é que não cremos em vão, porque primeiramente vos entreguei, o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. As pessoas usam texto fora do contexto para chegar a uma conclusão. A palavra de Deus, nós não podemos ter uma conclusão com base em um texto só, muito menos fora do contexto. O que acontece? Deus, para transmitir as verdades,
ele apresenta um tema várias vezes na palavra de Deus. Ele, como se fosse um zoom. Ele apresenta, ali você olha. Você quer entender melhor? Ele dá uma ampliada, deixa em detalhes mais melhores para você entender melhor, para nós entendermos melhor. Então ele apresenta com mais detalhes, com mais profundidade, em outro texto, aquele mesmo assunto. Então, se eu acreditar que o Evangelho de Cristo é a história dele e usar esse texto, eu estou usando um texto fora do contexto e não tem como confirmar em outra passagem bíblica. Então é completamente uma heresia. E qual é o contexto aqui? O contexto é a ressurreição. Nós notamos de forma clara que o apóstolo Paulo estava falando da ressurreição. É vã nossa fé se a gente não acredita na ressurreição. Então, naquela época e hoje, existem pessoas que não acreditam na ressurreição. O texto é ressurreição e não Evangelho de Cristo. Para o Evangelho de Cristo ficar de forma bem clara, irei apresentá-lo através de perguntas e respostas. De acordo à Bíblia, de forma clara, qual é o Evangelho de Cristo? É possível apresentarmos? Sim, é possível respondermos na Bíblia de forma clara qual é o Evangelho de Cristo. Se encontra em Romanos 1, me acompanhe. Romanos 1:16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a minha salvação. Eu desejo me salvar? Existem boas novas. O poder de Deus está disponível para me salvar. O poder de Cristo nos salva. Salva do quê? Do que exatamente? Do que exatamente Cristo me salva? No episódio que o anjo apareceu a José, em Mateus 1:21, olha, me acompanha o que está escrito. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, Cristo, o poder de Cristo. Então, o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para me salvar dos meus pecados. É impossível eu viver uma vida de comunhão com Cristo não pecando, não cometendo nenhum pecado? Através do poder de Cristo, sim. Eu acredito no poder de Cristo ou não? Se eu acredito no Evangelho de Cristo, se eu acredito no poder de Cristo, que Cristo tem poder de me preservar, de me livrar do pecado, eu sou um cristão. Se eu não acredito que Deus tem poder de me livrar do pecado, infelizmente não sou cristão. Sabendo que o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para nos salvar do pecado, eu acredito que é necessário a gente saber o que é pecado de fato na palavra de Deus. O que é pecado? Temos a definição de pecado na Bíblia. Está em 1 João 3:4. Me acompanhe. Qualquer que pratica o pecado transgride a lei, porque pecado é transgressão da lei. Se pecado é de fato transgressão da lei, nós devemos confirmar isso na palavra de Deus. A lei nos mostra o pecado? Para tirar a prova, está em Romanos 7. Me acompanha. Romanos 7:7. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, pois eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Então está aí a prova de que pecado é transgressão da lei. E você conhece o pecado através da lei, porque a lei revela o pecado. Não existe outra definição bíblica tão clara como essa de pecado. Qual seria o motivo para Cristo me salvar dos pecados, não me salvar da morte eterna direto, ou me salvar de outros problemas? Qual é o motivo para Cristo me salvar dos pecados?
Lógico, existe um motivo específico por que Cristo me salva dos pecados. E esse motivo está claro na palavra de Deus. Está em Isaías 59:2. Mas os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não ouçam. Então, os nossos pecados faz separação, divisão entre nós e Deus. E faz ainda com que Deus não nos ouça. Então, Cristo nos salvando do pecado, aí uma redenção, aí uma restituição de nós com Deus. Dessa forma, o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para me salvar dos pecados, porque o pecado causa separação entre nós e Deus. Teria como comprovar essa conclusão em outra citação bíblica? Existe uma citação em Hebreus 12:14. Me acompanhe. Segui a paz com todos e a santificação, sem o qual ninguém verá o Senhor. Você tem desejo de ver a Deus, precisa de pedir que Deus o liberte e abandonar o pecado, negar-se a si mesmo, tomar a cruz de Cristo e seguir, porque sem essa santificação ninguém verá o Senhor. Isso é comprovado na palavra de Deus. As denominações pregam que Deus me liberta dos pecados grandes, né? Esses pecados cotidianos aí, pensamentos, sentimentos maus, isso aí não tem como, isso aí Deus faz uma vista grossa, não. Deus nos liberta do pecado. Se não vivermos uma vida de renúncia, uma vida de negar-se a nós mesmos, tomar a cruz de Cristo e seguir a Cristo, jamais veremos a Deus. O assunto é sério. Mas eu aprendi que somos salvos pela graça e não pela lei. Como fica isso? Essa conclusão de que nós somos salvos pela graça, e não pela lei, é uma comparação ilógica. É a mesma coisa de eu comparar um carro com que uma cadeira, um sofá. Eu vou para a cidade de sofá e não de carro, não tem como comparar. São funções diferentes. Graça ele não substitui a lei de Deus, muito pelo contrário. A graça, ela nos dá poder, nos dá domínio para obedecer à lei de Deus. Ela nos possibilita. Então me acompanhe em Romanos 6:14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que? Pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Então, o que acontece? A graça, ela nos liberta do domínio do pecado. Se a graça substituísse aí a lei de Deus, então o que acontece? Nós poderíamos pecar. Só que o apóstolo Paulo, ele deixa de forma clara. Pecaremos então porque estamos debaixo da graça? De modo nenhum. Então a graça é função diferente. Ela é quase sinônimo do Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é o poder de Deus para nos libertar do pecado. A graça é um presente de Deus para nos libertar do domínio do pecado. Você acredita que o pecado domina e que é impossível? Não, Deus ele nos dá a graça. Ele nos dá o poder de ficarmos livres do domínio do pecado. Mas eu tenho escutado que algumas pessoas dizem que lei é coisa do passado. Cristo fez uma nova aliança. Hoje nós somos salvos pela fé. O que a Bíblia nos diz sobre isso? A conclusão que a fé também substitui a lei, ela é completamente antibíblica. Muito pelo contrário, a fé ela estabelece a lei. Uma fé sem lei é uma fé morta, é uma fé que não tem parâmetro, é uma fé ilógica. Então, infelizmente, o inimigo tem pregado muita coisa, muita heresia, em que faz as pessoas acreditarem em absurdos que são teoria de homens e não de Deus. Acompanhe Romanos 3:31, que lá deixa claro que a fé estabelece a lei, não anula. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. A fé estabelece a lei? Como isso ocorre? Então, a fé estabelece a lei
através da obediência. É impossível ter fé sem obedecer. Se a pessoa não obedece, ela não tem fé. Porque a fé é o resultado de uma comunhão e de um conhecimento. Se você confia em seu pai, você anda, convive com ele, então você, o que acontece? Você obedece. E se ele promete alguma coisa, você espera. Então isso é o que? Você tem fé. Agora, se você confia em Deus e você vive em comunhão com ele, e ele prometeu que vos livrará do pecado, então aí o que acontece? A fé está estabelecendo a lei. Acompanhe em Tiago 2, 20 a 22, isso deixa de forma bíblica, clara. Mas, ó homem vão, que queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura Abraão, o nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a Escritura, que diz: E creu Abraão em Deus, e foi isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes, então, que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. Vemos aí que uma fé sem atitude, eu acredito em Deus e cruzo os braços e não nega-se a si mesmo, é uma fé morta. Agora, uma fé com uma atitude, a pessoa renuncia aos desejos errôneos e vive em oração, em comunhão com Cristo, é uma fé viva, é uma fé que comprova de que lado você está. Desta forma, existe uma separação entre quem é de Deus e quem não é. Existe citação na Bíblia confirmando quem é de Deus e por quê, e quem não é de Deus e por quê? Infelizmente temos aí de forma clara na Bíblia que as pessoas que não acreditam no Evangelho de Cristo e não conhecem, outros não vivem, de repente o seu caso é por não conhecer, agora que você está conhecendo, vamos viver uma vida nova com Cristo. Porque quem vive uma vida em novidade de vida com Cristo, ela não vive pecando. E existem as características de quem está em novidade com Cristo e quem não está. Se uma pessoa vive aí cometendo pecados conhecidos, ela não está em novidade de vida, ela não vive com Cristo e ela não é de Deus. Isso está em 1 João 3, 9 e 10. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestados os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que pratica a justiça e não ama seu irmão não é de Deus. Então, é manifestado quem é de Deus e quem não é, através do quê? Da prática do pecado. Se nós vivemos na prática do pecado, nós não somos de Deus. Se nós abandonamos a prática do pecado, nós somos de Deus. Agora tem um detalhe aí muito interessante que é importante, relevante você considerar. Cristo diz: sem mim nada podeis fazer. Então, é possível uma pessoa, sem o poder de Deus, abandonar o pecado? Não. Então, se eu declarar que eu abandonei o pecado, eu sou um mentiroso e em mim não está a verdade. Agora, se eu declarar que tudo posso naquele que me fortalece, que não vivo eu, mas que Cristo vive em mim, que a vida que agora vivo pela fé no Filho de Deus, que Cristo, ele me liberta do domínio do pecado, que Deus tem o poder de me preservar irrepreensível, aí eu não sou mentiroso. Porque se eu fosse mentiroso fazendo essas afirmações, os apóstolos seriam todos mentirosos. Então a gente precisa analisar as conclusões e as implicações daquilo que eu acredito com um todo, com toda a palavra de Deus. Analise. Obrigado. O verdadeiro Evangelho de Cristo não é apresentado
Em nenhuma denominação. Satanás, ele não se incomoda que você coloque uma roupa nova, coloque um perfume e vá para uma igreja. Ele se incomoda se você vive, prega o evangelho de Cristo ou não. Então, por isso, ele fez com que as denominações afastassem do evangelho de Cristo. No passado, pregava. Hoje, não prega mais. Por quê? Porque indo à denominação, mas não vivendo e não acreditando e não conhecendo o evangelho de Cristo, de nada vale. Hoje, infelizmente, existem alguns mitos. A pessoa considera outra religiosa ou cristã não por viver em comunhão com Cristo, mas por frequentar alguma igreja. A pessoa pergunta: você é cristão? Sim. Que denominação você frequenta? Nenhuma. Ah, então não é muito cristão, não. Então Cristo deixou de ser referência e passou a ser denominação. Assim como o Evangelho de Cristo, a Bíblia, deixou de ser autoridade no assunto, Cristo deixou de ser referência. Agora, para ser cristão, tem que ser denominacional. Existe uma troca de valores. Amigo, se você deseja estudar conosco mais a fundo a primeira mensagem angélica, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, acompanhar com a continuação desse estudo, porque apresentamos hoje parte do Evangelho de Cristo. Entre em contato conosco. Não perca essa oportunidade. Se Deus lhe falar ao coração e se você entendeu essa mensagem, vamos juntos crescer, juntos ser instrumento nas mãos de Deus para salvar vidas, salvar pessoas da miséria e do engano. Esse é um assunto sério que tem levado muito de nós ao caminho da perdição. Vamos dar a seriedade que necessita.